Capítulo 23. Os retornos da escuridão. Os filamentos elementais pulsavam no fundo da mente de Kallen, entrelaçando-se e emanando poder. Eram muitos, uma mistura de cores, emoções e sensações. Desde que tocará a centelha pela primeira vez, a distinção entre os filamentos tornará-se mais nítida e clara. As cores eram quase imperceptíveis, tênues e desbotadas, visíveis apenas quando Kallen as procurava com afinco. A água pulsava com um tom azul celeste, o fogo ardia em um vermelho suave, a terra transitava entre um verde desbotado e um marrom areia, o ar era quase translúcido, perceptível apenas por ocupar espaço, enquanto o espírito ostentava um branco tênue. O filamento de fogo chamava Kallen. Não, chamava era uma palavra muito vaga, ele rugia e uivava, ansiando por libertação. Kallen o afastou. Não era de fogo que ele precisava. Estendendo a mão, Kallen tocou o fio de espírito com a mente, exatamente como Vairil o havia instruído. Ele extraiu fios dele, deixando-os penetrar em seu corpo e se misturarem ao seu sangue. Então ele sentiu a proteção de espírito que Vairil estava tentando construir. Em uma fração de segundo, o toque de Kallen na centelha oscilou e desapareceu, seu corpo parecendo vazio, o calor da centelha sumindo. Droga, deuses! Você precisa se concentrar, disse Vairil, em tom seco. Proteger-se contra uma barreira mágica é reativo. Se você se proteger cedo demais, seu atacante poderá se antecipar à sua presença. Tarde demais, e o resultado é o mesmo. O elfo soltou um suspiro cansado, puxando o capuz de sua capa para que protegesse mais seu rosto pálido do sol escaldante. Lentamente, Kallen sentiu a sensação familiar da centelha começar a retornar enquanto Vairil abaixava a barreira mágica que havia erguido ao seu redor. Já chega! Estamos desperdiçando nossa energia quando ela já está escassa. Mas certamente existe uma maneira de... Eu já disse que chega. Vairil parou, inclinando-se para Kallen, o rosto envolto em sombras. Por um instante, Kallen pensou ter visto um leve brilho avermelhado emanando dos olhos do elfo, mas logo desapareceu. O peito de Vairil tremia e seus dentes rangiam. O elfo balançou a cabeça como se tentasse acalmar algo dentro de si. Estou cansado, Kallen. Já chega. É Dirmaeri. Você está bem? Vairil sustentou o olhar de Kallen por um instante, depois soltou um suspiro irritado e saiu furioso, sua capa esvoaçando ao vento e a areia chicoteando o ar. Passaram-se dias desde que Eric e Tarmon estiveram a um passo de se despedaçarem. Mas, desde então, nem Eric nem Tarmon trocaram mais do que algumas palavras, e Vairil não estava muito melhor. Lá em cima, Valeris flutuava nas correntes de ar, economizando o máximo de energia possível. A cada dia que passava, Kallen alimentava a esperança de que, através dos olhos do dragão, pudesse avistar montanhas ou cidades no horizonte, mas, em vez disso, todas as manhãs tudo que via era areia, rochas e ossos de mortos. Não fazia 2 dias que haviam encontrado esqueletos de dragões destroçados, emergindo do oceano de areia, desgastados e descoloridos pelo sol. A agonia quase consumiu Valeris. Se não fosse pela iminente possibilidade de encontrarem o mesmo destino, ainda estariam de luto. Enquanto Kallen olhava através dos olhos de Valeris e não via nada além da imensidão do deserto, ele rezou a todos os deuses para que não tivesse levado seus amigos à morte naquele lugar sombrio. Ele nunca fora um verdadeiro crente nos deuses. Criado com seus nomes nos lábios e suas virtudes nos ouvidos, ele ansiava por sua existência, mas nunca nutrira a fé inabalável que alguns tinham. Desde que encontrara Valeris, isso mudará. As plantas luminescentes que iluminavam as cidades anãs eram certamente um presente de Eraia, sua luz concedendo o dom da vida nos lugares mais escuros. O coração portal em Vindacur os transportara através do continente num piscar de olhos, das montanhas Lodara Drifaen. Se aquilo não fora obra de um deus, de Afaezir, então Kallen não tinha certeza do que fora. Horas se passaram enquanto caminhavam pela areia, sobre formações rochosas e dunas, através de cemitérios de ossos e aço enferrujado, com o sol se pondo lentamente no horizonte. Quanto mais avançavam pela vasta extensão desolada, mais restos mortais encontravam. Homens, cavalos, dragões, alguns isolados e solitários, outros em valas comuns espalhadas pela areia. A visão de ossos descoloridos e aço enferrujado tornará-se tão frequente que o grupo deixou de parar para observar o que poderia ter acontecido. Enquanto a luz do sol poente espalhava um brilho quente sobre o horizonte leste, Valeris pousou ao lado de Kallen. As asas maciças do dragão levantaram nuvens de areia no ar, suas escamas brilhando com um tom vermelho alaranjado incandescente. Valeris tinha o hábito de pousar sempre que o sol começava a se pôr.
O Zeniaca mantinha uma distância maior do grupo quando Valeris estava em terra, e como ainda faltavam cerca de 8 quilômetros para a formação rochosa a nordeste que haviam avistado anteriormente, o sol já teria se posto há muito tempo quando chegassem lá. Venha cá! Kalen deu um tapinha nas escamas da mandíbula de Valeris, encostando a testa no focinho do dragão. Ele podia sentir o cansaço que percorria o corpo do dragão. Comida estava sendo mais difícil de conseguir para Valeris do que Kalen esperava. Os Zeniaca tinham se mostrado incrivelmente difíceis de caçar, e as outras criaturas que Valeris encontrara eram pequenas coisas quitinosas e lagartos não maiores que coelhos. Se eles não encontrassem um jeito logo, nós encontraremos um jeito. Kalen se aproximou de Valeris, mergulhando sob sua asa. Deixe-me dar uma olhada. Ele passou a mão sobre a longa cicatriz que atravessava o flanco de Valeris, onde o véu o atingira com um raio. Vaeril tentará curar o ferimento muitas vezes, mas dissera que era resistente. Qualquer que fosse a magia que o véu usará, deixava feridas mais profundas do que as físicas. Era como a cicatriz que retorcia a carne no ombro de Dan. Mesmo assim, estava cicatrizando, só que lentamente. A cicatriz estava endurecendo, se fundindo como escamas. Se algum dia cicatrizaria completamente, Kalen não tinha certeza, mas contanto que parasse de causar dor a Valeris, ele ficaria feliz. Uma sensação de calor invadiu sua mente, uma pressão reconfortante vinda de Valeris, insistindo que tudo ficaria bem. A essa sensação, seguiu-se outra, uma saudade. Imagens de céus azuis e nuvens preencheram a mente de Kalen, a sensação do vento roçando suas escamas. Kalen repousou a mão sobre a cicatriz. Desde que sentirá as escamas de Valeris sob si, quando o dragão o levará de Arisfal, Kalen sentirá um profundo anseio, o mesmo anseio que o impulsionava agora, vindo da mente de Valeris. Ele queria voar, ser verdadeiramente um só. Assim que você estiver curado. Um murmúrio irritado ressoou tanto na garganta do dragão quanto em seus pensamentos, desafiador, insistente. Você pode achar que está bem, mas não está. Está cansado, com fome, e não temos como saber quantos dias nos aguardam. Ou semanas. Além disso, não podemos deixar os outros aqui embaixo sozinhos, não com Zeniaca nos perseguindo. Kalen esperava que Valeris resistisse novamente, mas, em vez disso, sentiu uma aquiescência no dragão quando Valeris se moveu, esticando o pescoço e roçando o focinho no peito de Kalen. Um sentimento protetor emanou da mente de Valeris. Kalen, anda logo! Gritou Eric lá de frente, virando-se com os braços abertos, a respiração formando vapor enquanto a temperatura começava a cair. Não temos tempo para isso. Precisamos chegar a um abrigo. Vamos lá, sussurrou Kalen para Valeris, deixando sua mão absorver o calor das escamas de Valeris por mais um instante. Mia nitir tildir. Idenir viel arautinua. Minha alma para a sua. Nesta vida e sempre. Um murmúrio grave ressoou da garganta do dragão, um toque de orgulho no fundo de sua mente enquanto ele seguia Kalen pela suave colina de areia à sua frente, em direção aonde Vaeril, Eric e Tarmon esperavam. Eu não sou um cão de circo, Vaeril retrucou a Eric quando Kalen se aproximou. O elfo soltou algo parecido com um sibilo e passou por Eric furioso. Eric estendeu a mão e agarrou o ombro de Vaeril, puxando Eu só quero. Vaeril se virou e empurrou Eric num movimento fluido, a força do empurrão fazendo cair para trás na areia. Vocês, humanos, sempre querem alguma coisa. E se querem, pegam. Não importa quanto sangue precise ser derramado. Vocês são a razão pela qual nos escondemos nas árvores. Sua ganância, sua fome. Eric se levantou num pulo, arrancando os cabelos da areia, o choque se transformando em fúria. Ele golpeou o peito de Vaeril com as palmas das mãos, mas o elfo se manteve firme e inclinou o pescoço para frente. Vaeril e Eric ficaram ali parados, testas frente a frente, olhos faiscando de raiva. Vocês dois podem parar de agir como crianças. Precisamos continuar andando ou vamos ficar aqui como patos no lago, prontos para serem caçados. Eu só queria um pouco de água, porra, rosnou Eric, sem desviar os olhos de Vaeril, rangendo os dentes, com um tom antinatural na voz. Aqui está. Kalen tirou o cantil da mochila, ouvindo o barulho da água no fundo. Termine isso. Vou procurar fontes de água quando chegarmos a um abrigo. Vaeril tem me ensinado como. Estamos todos cansados, Eric. Mas não devemos estar muito longe de Copestilha agora. Eric se mexeu, algo passou rapidamente pelo seu rosto. Ele afastou a cabeça da de Vaeril, virando-se para Kalen, a luz da lua nova brilhando em seus olhos. O que você disse? Eu disse que você pode ficar com a minha água.
Vou tirar mais da terra quando chegarmos às rochas. Não. Eric balançou a cabeça, aproximando-se de Kallen, os olhos frios e penetrantes, uma calma inquietante o dominando. Não é isso. Eric agarrou a gola da capa de Kallen, torcendo-a entre os punhos. Não podemos estar longe de Copestille agora. Como você não sabe? Valeris consegue ver a borda das terras queimadas. Não consegue. Uma onda de ansiedade percorreu Kallen. Ele ainda não havia contado a eles que o horizonte havia mudado, nem mesmo para Valeris, desde que entraram nas terras queimadas. Ele esperava que isso não acontecesse, que chegassem à borda do deserto dentro do tempo que o capitão Kiron havia sugerido, mas já havia passado muito mais tempo. Um estrondo se intensificou, transformando-se em um rosnado baixo, reverberando na garganta de Valeris enquanto o dragão pairava sobre Kallen. O lábio do dragão se retraiu em um rosnado, mostrando os dentes. Família ou não, nada nem ninguém prejudicaria o vínculo. Eric, solta. Responda-me. Uma fúria gélida sacudiu a voz de Eric. Eu responderei, disse Kallen, esforçando-se ao máximo para manter a voz calma. Ele podia sentir o fogo queimando em Valeris. Não importava o quão forte fosse o laço entre eles, depois de tudo o que havia acontecido, Kallen seria impotente para impedir Valeris de atacar Eric. Mas deixe-o ir. Eric lançou um olhar para Valeris, cujas mandíbulas cobertas de escamas agora pairavam sobre a cabeça de Kallen, seus olhos fixos em Eric, sua respiração quente exalando. Posso cravar uma lâmina em você antes mesmo que ele pisque. Me esfaquear? Eric, escuta o que você está dizendo. O que há de errado com você? Responda à pergunta dele. Kallen olhou para a direita e viu Tarmon parado ao lado deles, com a mão no pomo da espada. Tudo bem. Kallen estendeu a mão e a colocou sobre os punhos de Eric, empurrando-os para baixo. Sentiu resistência, mas Eric acabou cedendo e soltou Kallen, embora o olhar frio em seus olhos permanecesse. Vaeril estava à direita de Kallen, seus olhos alternando entre Eric e Kallen, sua expressão indecifrável. Os pelos dos braços de Kallen se eriçaram, em parte pela preocupação e em parte pelo frio intenso da noite. Ele respirou fundo pelo nariz, tentando se acalmar, e expirou, sua respiração formando uma névoa à sua frente. Não sei a que distância fica a borda. Assim que entramos nas terras queimadas, o horizonte mudou. As montanhas desapareceram. Tudo que Valeris consegue ver em qualquer direção é areia e rochas. Mas tenho certeza absoluta de que se. Por que você não nos contou? Perguntou Tarmon com voz baixa e rouca, dando um passo em direção a Eric e Kallen. Porque ainda temos a bússola e sabemos onde terminam as terras queimadas. A outro lado, quer o vejamos ou não. Não achei que houvesse motivo para preocupação. Mas devia ter te dito. Devia. Claro. Eric deu uma risada profunda e retumbante, afastando-se de Kallen. Ele se virou para a vasta imensidão do deserto infinito. Você deve se achar tão importante agora, não é? Eric se virou novamente, mantendo o olhar fixo em Kallen, aquela risada profunda ainda ecoando em seu peito. Você deve se achar tão especial. Udraleide. Ele curvou os ombros em uma reverência zombeteira, veneno escorrendo de sua voz. Mas você é a maior piada de todas. Uma esperança, uma faísca para acender as chamas da rebelião. Foi o que meu pai disse. Foi para isso que treinamos, Dalen e eu. E então você aparece. O filho de um ferreiro que se achava um herói. Eric se aproximou de Kallen, seus olhares se encontrando. Que tipo de truque cruel os deuses estão pregando em nós? Você deixou sua família morrer. Você voltou para lá depois que meu pai te disse para não ir. Seu orgulho e seu ego eram incomparáveis, mesmo naquela época. Você precisava estar lá, precisava se absolver. E por causa disso, todos eles morreram. Você deixou Elisar morrer também. Corik, Lopir, Falmin. E agora você arrisca nossas vidas. Você nos arrasta por este deserto amaldiçoado pelos deuses para tentar salvar o amigo que você deixou para trás. Você nos permite caminhar por este oceano de areia rumo à morte, sem nem nos considerar dignos de saber que você não consegue ver o outro lado. Como você ousa, seu filho da puta? Riste está morto, Kallen. Você o deixou morrer, e agora nos leva para o mesmo destino. Eric encarou Kallen, tão perto que Kallen podia sentir o calor de sua respiração. Eu deveria te estripar agora mesmo e te deixar aqui como carniça. Kallen cerrou o punho, afastando as palavras de Eric de sua mente. Algo está errado. Algo está muito, muito errado. Eric, escute.
Eric socou o peito de Kalen com as mãos, os olhos gélidos de fúria. Precisávamos de um símbolo, mas tudo o que conseguimos foi um covarde que só pensa em si mesmo. Deveríamos estar com meu pai, lutando, sangrando. Há pessoas lá fora que precisam de nós. Deveríamos estar fazendo a diferença. Deveríamos estar. Eric tentou se aproximar de Kalen novamente, mas a lâmina curva da espada de Vairil agora repousava contra seu pescoço. O cão mostra os dentes. Se você se aproximar mais dos Draleide, eu corto sua garganta. Você foi avisado. Eric pressionou o pescoço contra a lâmina de Vairil, um fino fio de sangue escorrendo. Vamos ver o quão rápido você é, elfo. Kalen se abriu para a centelha. Ele sentiu Valeris unir suas mentes enquanto o dragão movia suas asas sobre ele. Medo e fúria pulsavam do coração do dragão. Algo estava errado com sua família. Ele podia sentir isso em seus ossos. Se algum deles tentasse ferir sua alma gêmea, ele os arrancaria do mundo. Enquanto Valeris abaixava a cabeça em direção ao chão, um profundo estrondo ressoando de seu corpo, fios de espírito se enrolaram ao redor de Kalen, serpenteando e entrelaçando-se, unindo-se a finos fios de ar. Os fios se acumularam uns sobre os outros, a força de seu poder se expandindo até que Kalen não pudesse mais contê-la. Uma onda de choque irrompeu pelo corpo de Kalen, e os fios de ar e espírito explodiram para fora, como uma pedra atirada em um lago. A força da explosão lançou Eric, Tarmon e Vairil para trás, contra a areia. Fique aí, gritou Kalen. Escute. Tem alguma coisa errada. Você não está pensando direito. Eric foi o primeiro a se levantar, com uma de suas espadas em punho. Ele se preparou para atacar Kalen, mas Valeris se ergueu sobre as patas traseiras e o derrubou no chão com a pata dianteira, soltando um rugido visceral que reverberou pelos ossos de Kalen. Fiquei no chão, rugiu Kalen, com o coração martelando contra as costelas, batendo como se fossem uma bigorna. Pelo canto do olho, viu Vairil e Tarmon se levantarem, apoiando-se nos joelhos, mas nenhum dos dois conseguiu se erguer. Você tem razão. Vairil agarrou a lateral da cabeça enquanto falava. Algo está errado. Sinto como se estivesse me corroendo por dentro. Os dedos do elfo se fecharam em punho ao lado da cabeça. Mesmo enquanto falava, seu peito subia e descia em movimentos pesados, o esforço que fazia para se conter era evidente. Os pensamentos na minha cabeça não são meus. Vairil ergueu a cabeça. Suas íris estavam manchadas com um tom vermelho opaco. Um som pulsante ecoou atrás de Kalen, imitado por um segundo, e depois por um terceiro, aumentando cada vez mais e se espalhando ao redor deles. A areia deslocou-se para a esquerda de Kalen, cujos olhos brilharam quando um Eniaca irrompeu de um banco de areia, lançando-se em sua direção. Antes mesmo que Kalen pudesse desembainhar a espada, Valeris se afastou de Eric e girou, sua cauda em forma de lança cortando o crânio do Eniaca no ar com um estalo úmido. O corpo da criatura tombou, pendurado, com sangue escorrendo, a ponta da cauda de Valeris cravada em seu crânio. Mais formas se moviam ao redor deles, apenas parcialmente obscurecidas no crepúsculo perpétuo, carniceiros pressentindo a fraqueza de suas presas. Valeris estalou a cauda para fora, lançando o corpo inerte do Eniaca para longe. Então o inferno se instaurou. Kalen desembainhou sua espada, brandindo-a contra o próprio corpo e cortando a mandíbula de um Eniaca que o atacara com uma velocidade impossível. Ao redor, ele via brilhos de aço e lampejos de garras de obsidiana. Valeris avançou, batendo as asas contra o ar para ganhar sustentação. Ele se chocou contra dois Eniaca que investiam em direção a Kalen, suas garras rasgando a carne deles. Um golpe de sua cauda partiu uma das bestas ao meio, ossos quebrados, sangue e entranhas se espalhando pela areia, vapor subindo no ar frio. Mas mesmo enquanto o dragão dilacerava as criaturas, mais surgiam da escuridão. 3 Eniacas saltaram nas costas de Valeris, as garras afiadas como foices dos terceiros membros cortando suas escamas. Um grito soou à esquerda de Kalen. Ele se virou e viu Tarmon em suas costas, 2 das criaturas o atacando, sua espada fincada na areia a poucos metros de distância. Vairil estava a poucos metros de Tarmon, brandindo sua lâmina num golpe preciso, cortando peles envelhecidas, abrindo peitos, decepando membros. O elfo se movia com fluidez, mas Kalen podia ver o cansaço que o dominava, o sangue escorrendo de um corte profundo na lateral da cabeça. Onde está Eric? Um sinal de alerta passou pela mente de Valeris, e Kalen brandiu suas espadas para cima, um clangor metálico soando quando sua lâmina colidiu com uma das de Eric. Eric brandiu sua segunda espada para baixo, mirando no estômago de Kalen. Foi pura sorte que Kalen recuou rápido o suficiente para evitar que suas entranhas fossem espalhadas na areia. Você fez isso.
Eric rugiu, avançando. Seus olhos haviam se tornado quase negros, suas íris de um vermelho vibrante. Kallen recuou, tentando freneticamente bloquear os golpes de Eric. Não havia mundo em que Kallen pudesse enfrentar Eric de igual para igual. Ele assumiu a postura do urso agachado, deixando as formas do Felencir, a montanha solitária, fluírem através dele. Vibrações sacudiram seus braços enquanto ele recebia os golpes ferozes de Eric, desviando-os o melhor que podia. Uma dor lancinante queimou sua coxa esquerda, depois seu antebraço, o aço cortando a carne. Eric, pare! Eric avançou, fingindo um golpe alto e depois atacando baixo, sua lâmina cortando a carne da panturrilha esquerda de Kallen. Kallen caiu de joelhos, a força em sua perna esquerda cedendo momentaneamente. Eric! Num movimento rápido, Tarmon avançou, atingindo Eric com um golpe de ombro. Eric caiu para trás na areia, colidindo com 2 Eniaka que vinham em sua direção. Kallen olhou para Tarmon, que estava diante dele, o peito arfando, os olhos negros com íris vermelhas, assim como os de Eric, a espada grande firmemente empunhada em seus punhos. Tarmon sustentou o olhar de Kallen, e Kallen pôde ver o conflito interno do homem. Sua mandíbula tremia, contraindo e relaxando, sua mão tremia, as veias saltavam em sua cabeça e pescoço, tensas. Com um rugido ensurdecedor, Tarmon se virou, partindo um Eniaka ao meio enquanto este saltava pelo ar, seu corpo caindo no chão. Preciso fazer alguma coisa, e preciso fazer agora. Não posso deixar isso acontecer. Não assim. Kallen se abriu a centelha, sentindo o toque frio do ar, a aspereza da terra e a calma do espírito enquanto os fios penetravam em si. Algo pulsava no fundo de sua mente, o fogo, chamando-o. Kallen estendeu a mão para Valeris, sentindo a consciência do dragão rugir em fúria, ardendo como um inferno em chamas. Deixou suas mentes se fundirem, permitiu que a força de Valeris se tornasse a sua, que o poder de Valeris preenchesse seus ossos. Draleide N. Aldrir. As palavras em sua mente acenderam uma onda que o percorreu. O poder da centelha inundou suas veias, ondulando, pulsando, ansiando por liberdade. Tudo o que Kallen podia fazer era conter o poder, controlá-lo, dominá-lo. Com o corpo tremendo, separou os fios em 3 núcleos, um composto de espírito, ar e fogo, o segundo, fogo e terra, o último, simplesmente espírito. Preciso protegê-los. Proteger minha família. Fechem os olhos. Ele rugiu, berrando tão alto que sua garganta parecia que ia rachar e sangrar. Fechando os próprios olhos, Kallen juntou os fios de fogo, ar e espírito, formando um baldir, inundando-o com mais poder do que jamais havia injetado em um baldir antes. Mesmo através das pálpebras, ele podia ver o clarão de luz intensa. Gritos pulsantes rasgaram a noite enquanto a luz do baldir queimava os olhos dos Eniakas. Kallen estendeu seus finos fios de espírito, tecendo-os como gavinhas pelo ar, procurando os Eniaka ao seu redor, surpreso ao encontrar quase uma centena dessas criaturas. Assim que seus fios de espírito se conectaram aos Eniaka, Kallen cravou fios de terra na areia abaixo de si, sentindo o chão ondular em ondas. Ele podia sentir os Eniaka fugindo, escapando da luz ofuscante do baldir. Uma parte dele queria deixá-los ir, deixá-los correr. Mas essa parte empalidecia em comparação com a fúria ardente que pulsava na alma que compartilhava com Valeris. A fúria de um dragão era algo incomparável. E então Kallen se entregou. Ele atendeu ao chamado do fogo, deixando-o queimar por dentro. Ele canalizou essa energia para os fios de fogo e terra, erguendo a areia, moldando-a em espinhos, aquecendo-a com a fúria do coração de um dragão. Com os olhos ainda fechados, Kallen soltou um grito que lhe rasgou o peito, ouvindo o rugido de Valeris igual ao seu. A fúria de Valeris o consumiu, o poder queimando em suas veias, a energia crepitando sobre sua pele como um relâmpago irrompendo para fora. Tarmon jazia tremendo na areia, a mão direita agarrada ao cabo de sua espada longa, a esquerda cobrindo os olhos fechados, os pulmões em chamas, sangue escorrendo dos inúmeros cortes que percorriam seu corpo. Sua mente era um caos. Vozes sussurravam à margem de sua consciência. O que quer que Kallen tivesse feito as afastara, mas elas ainda estavam lá, chamando-o, dilacerando sua mente. O que está acontecendo? A luz ofuscante começou a dissipar-se pelas frestas entre seus dedos, afastando-se. Lentamente, ele tirou a mão do rosto e abriu um olho, estremecendo com a luz tênue e ofuscante que queimava. Pelo amor de Varin e de todos os deuses! Ao redor, os Eniaka estavam suspensos no ar, seus corpos perfurados por pontas de vidro que pareciam quase brilhar, iluminados pela luz da lua. Devia haver quase uma centena dessas criaturas penduradas sem vida, seu sangue carmesim escorrendo pelas longas pontas de vidro, pingando e formando poças na areia.
Eric e Vairil estavam deitados de costas, com as mãos sobre os rostos. No centro de toda a morte estavam Kalen e Valeris. O chão sob os pés de Kalen havia se transformado em vidro, brilhando com a luz púrpura que embaçava seus olhos, flutuando para fora e para cima, assim como em Passagem do Rei. Ele estava de pé com os pés afastados na largura dos ombros, sua espada curva firmemente empunhada em seu punho direito, o peito arfando enquanto inspirava profundamente. Valeris se erguia atrás de Kalen, imponente, suas asas de veias negras abertas, suas escamas brancas reluzindo ao luar, apesar da mistura de areia e sangue carmesim que cobria seu corpo, escorrendo de sua cauda e mandíbulas. Assim como os de Kalen, os olhos do dragão se turvaram com uma luz púrpura, examinando o campo de batalha, à procura de sinais de movimento, um profundo estrondo ressoando em seu peito. Os dois pareciam ter sido enviados pelos deuses. Com o peito arfando e os braços tremendo, Kalen caiu de joelhos, soltando um suspiro ao atingir algo sólido onde esperava encontrar areia. Olhou para baixo e viu que estava ajoelhado sobre o que parecia ser vidro, iluminado pelo brilho púrpura de seus olhos. O vidro se espalhava, com ele no centro. Erguia-se em pontos aleatórios, projetando-se para cima em pontas e picos. Ao seu redor, Eniaca pendiam mortos, seus corpos perfurados por vidro, membros soltos, sangue escorrendo em finos filetes contidos pelo vidro. Ele sentiu a mente de Valeris envolver a sua, acalentando-a. Não precisava olhar para saber que o dragão estava sobre ele, asas abertas, a fúria ainda fervendo em seu coração. Kalen deixou os braços caírem ao lado do corpo, os dedos ainda agarrados frouxamente ao cabo da espada de seu pai. Embora seus ossos estivessem cansados, as veias de Kalen fervilhavam de energia. Ela o percorria. Em qualquer outro momento, extrair tanta energia da centelha o teria derrubado a ponto de desmaiar. Como isso é possível? Fui eu que fiz isso. Ele tentou soltar a centelha, mas percebeu que já a havia soltado, e ainda assim sentia o mesmo calor. O vidro sob seus pés cintilava, refletindo a luz púrpura que emanava de seus olhos. Mas, além disso, ele viu uma segunda fonte de luz no vidro, outro par de olhos. Kalen se levantou com dificuldade, virando-se imediatamente para Valeris, que estava atrás dele. O dragão era belíssimo. 2 vezes maior que um urso, com asas ainda maiores, músculos densos ondulando sob suas escamas salpicadas de sangue. Uma névoa púrpura brilhante emanava dos olhos do dragão, como vapor subindo de aço congelado. O poder que Kalen sentia era o vínculo. Não havia explicação, mas ele sabia. A energia pulsava através dele e de Valeris, mas parecia vir de algum lugar invisível, um núcleo que era ao mesmo tempo separado e unido. Kalen podia senti-lo em sua mente, assim como sentia os filamentos elementais da centelha. O que ele sentia agora era algo completamente diferente de tudo que já havia sentido antes. Era equilíbrio, uma harmonia entre 2 almas. Kalen. Kalen se virou ao ouvir a voz de Tarmon. Uma energia crepitou por todo o seu corpo, relâmpagos percorrendo suas veias. Ele apertou os dedos em torno do cabo da espada. Valeris inclinou a cabeça para frente, com sangue escorrendo da mandíbula. O grandalhão balançou a cabeça, cambaleando para frente. Sua mão esquerda pressionava um ferimento sobre o peito direito. Mancava, protegendo a perna esquerda. Sangue e poeira manchavam seu rosto, coberto de suor. Minha mente é minha. Seja lá o que você tenha feito, silenciou as vozes. O que eu fiz? A memória estava confusa. Uma luz ofuscante, uma energia pulsante. No último minuto, ele projetou filamentos do espírito para amplificar o fogo e a terra. Será que aquilo tinha surtido algum efeito? Mas não sei por quanto tempo. Tarmon tropeçou e Kalen deu um passo à frente para ampará-lo. De alguma forma, o homem corpulento parecia leve nos braços de Kalen. Ainda consigo ouvir as vozes arranhando o fundo da minha mente, tentando voltar. Está tudo bem, sussurrou Kalen, colocando Tarmon em um pedaço de areia onde os cacos de vidro não haviam se espalhado. Os outros. Eric e Vairil se levantavam lentamente. O lado esquerdo do rosto do elfo estava coberto de sangue, seus cabelos loiros grudados na lateral da cabeça por grossas mechas vermelho escuras. Ele embainhou a espada ao se levantar, lançando um olhar para os corpos suspensos do Eniaca. Eric nem sequer olhou para os corpos pendurados nas pontas de vidro. Ele encarou Kalen em silêncio. Como se só agora tivesse se dado conta de que ainda segurava suas 2 espadas, Eric as guardou nas bainhas em suas costas. Tarmon tem razão, disse Vairil, gemendo enquanto levava a mão à lateral da cabeça. Eu também consigo ouvir. São como sussurros, ecoando fracamente. Mas estão ficando mais fortes.
Eu não os tinha notado antes. São como um veneno de ação lenta. Enquanto Kallen permanecia ali parado, as peças lentamente começaram a se encaixar em sua mente. Não são os Eniaka que matam tudo o que entra nas terras queimadas. Não são os Eniaka, e não é o calor, nem a infinitude. São eles mesmos. Tanto Tarmon quanto Vairil olharam para Kallen como se ele estivesse louco. Eu, não, entendo. Um grunhido interrompeu cada palavra que saía da boca de Tarmon. O homem apertou a ferida no peito, seus músculos se contraindo e relaxando enquanto ele se esforçava para permanecer de pé. Eric finalmente falou. Os soldados no Planalto. Eram todos lorianos. Mas seus ferimentos não foram causados apenas por garras e unhas. Foram feitos de aço. Eles se mataram uns aos outros. Os Eniaka apenas se aproveitaram dos restos. Kallen assentiu com um semblante sombrio. A constatação era perturbadora. Vairil inclinou a cabeça para cima, com um olhar de compreensão. Eles estavam do mesmo lado. É claro. Você precisa ir. Eric deu um passo em direção a Kallen, com um olhar hesitante e culpado nos olhos. Leve Valeres e voe. Seja lá o que estiver causando essas vozes, parece não te afetar. Se você ficar, nós... Eric olhou para as mãos cobertas de sangue e depois para Kallen. Eu não vou deixar isso acontecer, Kallen. Eu me recuso. Eric soltou um suspiro, levando as mãos à cabeça. Parou, balançando a cabeça e se acalmando. Não, sussurrou, engolindo em seco. Tirou as mãos da cabeça. Eu consigo sentir, como um peso me pressionando, sussurrando. Você precisa ir agora. Eu não vou te deixar. Kallen, Eu não vou te deixar. A raiva na voz de Kallen era em parte dele, em parte de Valeres. Ele não havia percebido sua mão se fechando em um punho nem sua respiração ficando mais profunda. Tem que haver um jeito. Em 400 anos, ninguém encontrou uma saída. Nada jamais foi feito, até o dia em que for feito, resmungou Tarmon, apoiando-se em uma grossa estaca de vidro que se projetava da areia. E também não houve nenhum Draleide em 400 anos. Provavelmente ninguém mais teve essa chance dentro desta paisagem mortal. Precisamos aproveitá-la. O que você fez, Kallen? Não tenho certeza. Kallen parou de falar, tentando pensar. Algo me dominou. O vínculo. O vínculo entre mim e Valeres. Eu uni fios de espírito para os Eniaka, uma compreensão o atingiu, e para você. Eu conectei fios de espírito a vocês três para garantir que não fossem atingidos. Então, empurrei os fios para fora em uma onda. Pontos negros preencheram a memória de Kallen. O vínculo o havia dominado. Não tenho certeza do que fiz. Os rostos de Eric e Tarmon se fecharam, uma escuridão pairando sobre eles. Mas Vairil mal reagiu. Ele parecia estar imerso em contemplação desde que Kallen mencionara o espírito. Vairil, há algo que você possa. Ele sentiu Vairil alcançar a centelha, puxando fios de espírito. Os fios flutuaram no ar, entrelaçando-se ao redor do corpo de Vairil como fitas presas a cordas, antes de envolvê-lo da cabeça aos pés, cada fio se enrolando no seguinte em um padrão específico, tecendo uma teia entrelaçada. Uma proteção de espírito. O elfo soltou um suspiro repentino, caindo para frente sobre as mãos. Kallen moveu-se em sua direção, mas Vairil ergueu a palma da mão aberta. Estou bem. Qualquer tentativa do elfo não havia funcionado. Vairil respirou fundo algumas vezes, se acalmando, e então puxou novamente os fios do espírito, absorvendo-os, tecendo-os ao redor e através de seu corpo. Os fios se expandiram, sobrepondo-se uns aos outros, em constante movimento, mudando, girando. Após alguns instantes, um tremor visível percorreu Vairil, seus ombros caíram, sua cabeça pendeu para trás, um sorriso de alívio nos lábios. O elfo se levantou, com um olhar cansado. Kallen pousou a mão no ombro de Vairil. Funcionou. O elfo assentiu. Acho que sim. As vozes não desapareceram completamente, mas estão presentes no fundo da minha mente e não estão se aproximando. O elfo parou por um instante, respirando fundo. Você não sente nada? Não ouve nada. Nenhuma voz sussurrando ou sensação oleosa serpenteando pelos seus pensamentos. Kallen balançou a cabeça. Nada. Seu vínculo com Valeres deve protegê-la. Só pode ser isso. Se você não estivesse aqui, teríamos nos matado. Isso explica em grande parte porque ninguém nunca saiu deste lugar. Consegue me acompanhar? Acho que sim.
Kalen assentiu hesitante. Se concentrasse, poderia ver os fios do espírito élfico entrelaçados em seu corpo, ver os padrões como Vaeril lhe havia ensinado. A escuridão é algo tangível, disse Vaeril. Assim que você tentar afastá-la, ela reagirá. Não tente atacá-la, defenda-se dela. Se tentar resistir, ela o drenará mais rápido do que você pode piscar. Não seja uma parede, seja uma rocha em um rio. Não é tão complexo quanto uma verdadeira proteção do espírito. Você não está me impedindo de alcançar a centelha, você está defendendo a escuridão. Redirecionando-a. Quando estiver pronto, estenda seus fios sobre os meus. Use-os como guia. Imite-os. Então eu liberarei os meus. Kalen assentiu com a cabeça. Ele sentiu a hesitação de Valeris, seus olhos cor de lavanda fixos em Kalen. Inspirando profundamente, Kalen estendeu a mão para a centelha. Ele podia senti-la pulsando em sua mente, os fios elementais se entrelaçando. Cuidadosamente, ele puxou fios do espírito, assim como Vaeril havia feito. Ótimo, empurre-os através de mim e ao meu redor. Envolva-os em torno do meu centro. Mantenha-os em movimento constante, essa é a parte mais difícil. Kalen inspirou profundamente e, em seguida, fez como Vaeril instruiu, passando os fios pelo corpo do elfo e enrolando-os ao redor dele, sem nunca deixá-los parados, mantendo-os em constante movimento, traçando-os sobre os fios que Vaeril já havia colocado. Uma força reagiu, forte e rápida, como uma parede de aço se fechando ao redor de Kalen. Não lute contra isso, disse o elfo, olhando nos olhos de Kalen. Redirecione isso. Estou tentando, disse Kalen entre dentes cerrados. Ele tentou acalmar a respiração, concentrar-se. A energia que pulsava em seu corpo estava se dissipando lentamente. Ele podia senti-la evaporando à medida que a fúria de Valeris se acalmava. Bom, disse o elfo enquanto os fios de Kalen começavam a se mover sobre os seus. Isso mesmo. Deixe que se rompa sobre você, que te envolva. Após alguns instantes, Kalen sentiu a força que o pressionava diminuir. Não desapareceu completamente, mas se dissipou, reduzindo-se às margens de sua consciência. Ele sentiu Vaeril soltar seus próprios fios. Muito bem, disse Vaeril, ofegante, estendendo a mão e pousando-a no ombro de Kalen. Os olhos do elfo estavam escuros e fundos, como os de alguém que acabará de acordar depois de uma noite em claro bebendo o equivalente ao seu próprio peso em cerveja. Vaeril levou um tempo para recuperar o fôlego antes de conseguir lançar escudos ao redor das mentes de Tarmon e Eric. Mas quando fez, o alívio foi visível em seus rostos. O elfo cruzou os braços sobre o peito e soltou um suspiro. Uma proteção como esta não exige muita energia para se manter, mas com esta escuridão pressionando-a, nenhum de nós conseguirá se manter por mais de meio-dia. Mesmo assim, é quase impossível ter certeza. Um nó de pavor se formou no estômago de Kalen. Então é isso, disse Eric. Ao cair da noite, nos matamos uns aos outros. Não. Vaeril passou a língua pelos dentes, pensativo. Soltou um suspiro. Temos duas opções. Ou Kalen e eu podemos nos revezar, um descansando enquanto o outro protege o grupo todo, ou trabalhamos juntos e dividimos a proteção em partes. Por quanto tempo vocês conseguem segurar os escudos se forem alternando? Perguntou Tarmon, limpando o sangue de sua espada longa com um pano que tirou da mochila e embainhando a lâmina. Se eu te desse um número, estaria mentindo. Mas seria muito menos do que se dividíssemos o fardo. Mas esse não é o verdadeiro problema, disse Kalen, com a boca formando uma linha sombria enquanto olhava para Vaeril. A ficha caiu para Tarmon. Você vai ter que dormir uma hora ou outra. E se eu dormir e algo acontecer com Vaeril? Nós nos matamos uns aos outros. Eric olhou fixamente para dois Eniaka que haviam sido atravessados por uma única estaca de vidro com quase 2 metros de comprimento e quase 15 centímetros de diâmetro. Então, temos uma opção. Tarmon cruzou os braços. Vamos para um abrigo, amarramos as minhas mãos e os pés de Eric e de Vaeril, e prendemos as armas em Valeris. Kalen pode descansar enquanto Valeris nos vigia, e nossas mãos e pés ficarão amarrados. Quando acordarmos, Kalen pode proteger Vaeril, desamarrá-lo e então ir até mim e Eric. Vaeril fez um biquinho satisfeito. E à noite estarei tão exausto que não conseguirei extrair energia da centelha, então não representarei um perigo dessa forma. Então vamos nos tornar isca para o Zeniaka. Eric estufou as bochechas e balançou a cabeça. Fantástico! Fazendo assim, garantiremos que cobriremos a maior área possível durante o dia. E eu digo que quanto mais rápido sairmos daqui, melhor.
Tarmon apoiou a palma da mão em uma das pontas de vidro ensanguentadas. Além disso, acho que os Eniaka podem estar procurando por presas mais fáceis agora. Naquela noite, enquanto Kalen estava sentado sob a proteção de uma rocha arqueada, com as costas encostadas na lateral de Valeris, que dormia, sua respiração formando uma névoa no ar, ele sentiu algo. Uma batida baixa e ressonante, lenta e rítmica. Não era um som ou uma vibração, não se propagava pelo ar. Era um pulso. O coração pulsante do deserto, chamando por ele. Tum! Ele podia senti-lo nos ossos. A atração era tão forte que Kalen precisou de toda a sua força para permanecer onde estava. Atrás dele, totalmente protegidos pela rocha, os outros jaziam dormindo, com as mãos e os pés amarrados. Que tipo de truque cruel os deuses pregam em nós? Você deixou sua família morrer. Deixou Elisar morrer também. Korik, Lopir, Falmin. E agora você arrisca nossas vidas. Você nos arrasta por este deserto amaldiçoado pelos deuses para tentar salvar o amigo que você abandonou. As palavras de Eric ecoavam na mente de Kalen. Independentemente de Eric tê-las dito com sinceridade ou não, elas ainda continham a verdade. Sua família havia morrido porque ele trouxera o império para o bosque. Aquilo fora obra dele. Não havia como negar. Elisar, Korik, Lopir, Falmin. De uma forma ou de outra, todos morreram por culpa de Kalen. Não importava o caminho a seguir, mas morreriam. Centenas. Milhares. O pensamento ameaçava consumi-lo. Corrói a sua mente. Ele não havia pedido por isso, e ainda assim, ali estava ele. Não posso trazer de volta aqueles que se foram, mas posso lutar por aqueles que ficaram. Ele apertou os dedos em torno do punho da espada, que repousava em seu colo. Inconscientemente, deslizou os dedos da mão esquerda pelos intrincados padrões espirais da lâmina que seu pai lhe dera, enquanto mantinha o olhar fixo na areia sempre movediça das dunas. Tum! Kalen respirou fundo, lançando o olhar para o horizonte estrelado. Ele sabia o que o chamava. Tinha visto aquilo em seus sonhos. Yunain! O coração de toda a escuridão que destruíra aquele lugar. Tum! O vento açoita Kalen enquanto ele rasga o céu. Acima dele, uma lua rosa avermelhada pairava baixa, iluminando nuvens cor de carvão. Abaixo dele, uma cidade ardia. Chamas violentas, pedra branca manchada de fuligem negra. Que lugar é este? Uma onda de poder o invadiu enquanto suas asas batiam contra o céu, reluzindo em um verde esmeralda sob o luar sinistro. Pavor e pânico consumiram seu coração. Cada fibra do seu ser clamava, desesperada para alcançar seu destino. É mais um sonho. Adiante, uma enorme torre erguia-se da cidade, tão alta que tocava as nuvens. Uma câmara de pedra branca ficava no topo da torre, conectada por uma passarela de pedra a um edifício que parecia ser uma versão maior da fortaleza de Belduara. Mas ele não estava preocupado com a passarela ou com a fortaleza. O que ele queria estava no topo daquela torre. Não, não era o que ele queria, mas sim o que ele precisava. Buscando forças em seu interior, ele soltou um rugido tão primitivo, tão visceral, que fez seus ossos tremerem. Então, uma sensação familiar percorreu Kalen. Pressão aumentando. Algo que ele conhecia tão bem. Mas isso era diferente. Poder bruto. Queimou através dele como um rio de relâmpagos, pulsando em suas veias, em sua alma. Então, quando o poder atingiu um ponto em que ele não conseguia mais contê-lo, abriu suas mandíbulas e liberou uma torrente de fogo de dragão contra a parede externa da torre, que se chocou contra a pedra. A parede da torre explodiu para dentro sob a força da explosão, consumindo a câmara interna em uma nuvem de pedra e poeira. Seguindo o rastro de suas chamas, Kalen bateu as asas contra o ar, cravando as garras na ponta de seus membros anteriores na pedra de cada lado da abertura recém-criada, ancorando-se com suas garras. Ali, de pé sob ele, sua luz azul de nítral irradiando através da pedra branca, estava aquela que ele viera buscar, sua alma gêmea. Seu coração pulsante. Tudo o que havia de significativo no mundo. Alvira. Duas figuras encapuzadas estavam diante de Alvira, brandindo lâminas de fogo negro em suas mãos. Desapareceu. Mais uma vez, relâmpagos percorreram o corpo de Kalen, a pressão aumentando, queimando. Aquelas criaturas precisavam morrer. Ele não podia permitir que ferissem Alvira. Isso jamais poderia acontecer. Ele não permitiria. No momento em que a pressão atingiu o ápice, Kalen abriu suas mandíbulas e um rio furioso de fogo de dragão jorrou. As criaturas uivaram e gritaram enquanto suas almas sombrias eram arrancadas dos invólucros de carne que haviam roubado. Dentro da câmara havia outro.
Um traidor. Um assassino tanto de Draleide quanto de dragões. Eltoar. Um rugido ensurdecedor rasgou o céu, dando a Kalen apenas um instante de aviso antes que Hélios, o dragão de escamas negras que estava preso a Eltoar, se chocasse contra ele com tamanha força que o arrancou da torre, suas garras abrindo longos sulcos na pedra. Vildrar. As palavras de Elvira ecoaram na mente de Kalen. Dor. Tristeza. Ele arranhou e mordeu o outro dragão enquanto despencavam. Precisava se libertar. Não podia deixar Elvira sozinha. Ela precisava dele. Rugiu quando as garras de Hélio arranharam seu flanco e gritou quando Hélio rasgou seu pescoço. Ele precisava proteger Elvira. Mas ele podia ver o vazio. Ouvir o chamado dele. O medo dominou a mente de Kalen. Não o medo por sua própria vida, mas pela de Elvira. O medo de deixá-la sozinha no mundo. Ele se debateu, arranhando o flanco de Hélio com suas garras, arrancando escamas e carne, banhando em fogo de dragão. Mas não era o suficiente. Hélio sempre fora superior a ele. Sempre fora maior, mais forte. Mas um dia fora um amigo. Mesmo assim, ele podia sentir o arrependimento, a tristeza, emanando da mente de Hélio. Cada parte dele uivava de dor enquanto o dragão maior o dilacerava com suas garras e o atacava com seus dentes. As mandíbulas de Hélio se fecharam em torno de seu pescoço. Ele tentou afastar sua mente o máximo possível da de Elvira. Não queria que ela o sentisse morrer. Kalen fechou os olhos. Kalen deu um suspiro de surpresa ao se endireitar bruscamente, um arrepio percorrendo seu corpo. Seu coração palpitava, seu peito tremia e seu corpo gotejava suor frio. Ele estendeu a mão para Valeris, ansiando por sentir o calor da mente do dragão. Virou-se, o corpo tremendo, o frio da noite evaporando-se ao pousar a mão nas escamas do flanco de Valeris, e sentiu a mente do dragão tocar a sua. Valeris demonstrava preocupação ao perceber o pânico de Kalen. O dragão, que havia permanecido acordado para proteger o grupo enquanto Kalen dormia, virou a cabeça, um profundo estrondo ressoando de seu peito. Kalen ajoelhou-se, encostando a testa no focinho de Valeris, passando as palmas das mãos pelas cristas dos chifres que emolduravam o rosto do dragão enquanto tentava processar o que acabará de ver. Cada pelo do seu corpo ainda estava arrepiado, uma dor pura e desenfreada dilacerando seu coração, arrancando pedaços dele. Aquela era Elvira Serris, arconte dos Draleide, e o dragão ao qual ela estava ligada, Vildrar. Kalen sabia sem precisar questionar. Ele vira pelos olhos de Vildrar, sentirá seu coração. Mesmo que a metade mais lógica do seu cérebro lhe dissesse que fora apenas um sonho, ele sabia que fora real. Nenhum sonho poderia ter sido assim. Nenhum sonho poderia ter contido tanta dor. Ele sentirá o medo de Vildrar ao morrer, sua perda, sua angústia. Mesmo depois da morte de Vildrar, seu único pensamento fora Elvira. Kalen ergueu a cabeça, fitando os olhos de Valeris, de um tom lavanda brilhante, com fendas negras que os atravessavam. Minha alma para a sua. Um profundo estrondo reverberou na garganta de Valeris quando o dragão pressionou a cabeça contra as mãos de Kalen. Valeris não conseguia falar, não da mesma forma que Kalen, mas o calor puro que emanava da mente do dragão dizia mais do que qualquer palavra jamais poderia. Almas gêmeas.